Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã preciosa que Deus preparou para cada um de nós. Nós estamos numa série de vídeos sobre escatologia, ou seja, sobre as profecias, sobre a volta de Jesus, trazendo elementos que nós podemos observar nos dias atuais, que nos levam a refletir sobre o tempo em que nós estamos vivendo. Nós falamos ontem, no nosso terceiro vídeo, sobre os sinais da volta de Cristo, da volta de Jesus, baseados em Mateus 24, de 8 a 13. Nós vemos movimentos atuais que nos levam a compreender tais fatos proféticos existentes nos dias de hoje. Nós falamos sobre a globalização, o ecumenismo, a iniquidade se multiplicando, a apostasia, que é o abandono da fé, a depreciação da Bíblia nos dias atuais, a hipocrisia dos homens e a rebelião entre eles. Tudo isso nós observamos nos dias atuais e com certeza são sinais claros de que Jesus está voltando. Então, Maranata, vem Senhor Jesus. A cada dia nós podemos perceber que Jesus está para voltar a qualquer momento. Por isso, coloque em ordem a tua vida, a tua casa, o teu coração. Coloque em ordem diante de Deus, o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Fique firme no Senhor, se arrependa dos seus pecados, se santifique, se consagre cada dia mais, para que quando Jesus voltar, você não seja pego despercebido. Pelo contrário, você esteja atento, vigilante, andando uma vida sóbria, prudente, sábia, na presença do Senhor, tá bom? Então nós vamos reler esses trechos aqui de Mateus 24, de 8 a 13. E hoje nós vamos falar sobre a ameaça de uma igreja mista e a economia globalizada. Então, abra a palavra de Deus comigo, Mateus 24, de 8 a 13. Olha o que diz: mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e hoje nós vemos demais, escândalos para todos os lados, escândalos de lideranças, escândalos de artistas gospels. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, diz o texto sagrado. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Entenderam, meu irmão? Tem que perseverar, tem que ser fiel até o fim, para que você seja salvo, para que você seja arrebatado, para que você seja levado às moradas eternas, ao lar celestial, lugar que Deus tem preparado para nós. E no versículo 14, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Que fim é esse, irmãos? É o fim do governo dos homens, é o que a gente conhece como a Batalha do Armagedon, onde as nações da terra, ímpias, iníquas, aqueles que não querem saber de Deus, vão se levantar contra o Cristo que virá em glória, reinar na terra através do que a gente conhece como milênio, juntamente com a sua noiva que já foi arrebatada. Nós voltaremos com ele e os seus anjos, estabelecendo o reinado de Cristo na terra, e uma grande batalha, o que a Bíblia chama de fim aqui, é o fim do governo dos homens e o início do governo de Cristo sobre a terra. Mas quais são os sinais que nós vemos hoje, além da globalização, ecumenismo, iniquidade, apostasia, depreciação da Bíblia, hipocrisia, rebelião, entre outros que nós estamos falando? Nós vamos agora nomear cada um deles de forma mais específica. A primeira é, como eu já falei em alguns vídeos, mas vou repetir, a economia globalizada, o que a gente chama de globalismo. O que é isso? É um sistema econômico global, uma verdadeira teia econômica, da qual ninguém mais pode escapar. E é possível que esse sistema desabe de uma hora para outra, o mundo financeiro, os mercados ao redor do mundo, a economia toda interligada. Atualmente, por exemplo, uma crise em qualquer lugar do mundo
do globo terrestre abala o mundo inteiro. Então uma fábrica que explode lá na China acaba afetando todos os mercados, porque a economia hoje está globalizada. Nós vemos isso em Apocalipse 18, versículo 10. Uma prova disso é a União Europeia, né? O mercado como europeu, e a internet hoje espalhada por toda a Terra, interligando como teias os seres humanos ao redor do planeta Terra. Outra ameaça que existe, como sinais também da volta de Jesus, é uma igreja mista, misturada, como nós vimos aqui nos versículos 10 a 13. Essa igreja mista parece na malfadada tese do ecumenismo. O ecumenismo, o que é isso? É uma falsa unidade que dilui os princípios fundamentais da palavra de Deus, de formação, né, da igreja, segundo o padrão do Novo Testamento. Então eles querem diluir as diferenças entre as igrejas, criar caminhos que convergem, abandonando princípios imutáveis da palavra de Deus. E muitos cristãos haveriam de trair, né, a igreja e desertá-la por causa do período que logo em seguida ao arrebatamento vai acontecer, que é o período de perseguições do anticristo e desse cosmos, desse mundo contrário à palavra de Deus. A ação aqui, o verbo que é usado na Bíblia é trair-se-ão uns aos outros, ou seja, marido vai entregar a mulher, os pais vão entregar os filhos, refere-se àqueles que, para salvar a sua própria pele, vão entregar os seus irmãos às autoridades para serem punidos de forma drástica nesse período tribulacional. A multiplicação da iniquidade, que nós vimos ali no versículo 12, desse trecho que eu li, de Mateus 24. A palavra iniquidade aqui na língua original tem a ideia de coisas ilegais ou de uma liberdade sem lei que a controle. Então, iniquidade é isso, é quebrar a lei de Deus, é violar os mandamentos do Senhor. Quando Jesus declarou que a iniquidade se multiplicaria, ele estava de forma profética antevendo a realidade dos nossos dias. Hoje o homem, a mulher, né, os seres humanos, os humanos estão criando métodos de pecar cada vez maiores, piores, mais horrendos. E está aí, por exemplo, só para você ter uma ideia, né, segundo John Stott, no seu livro O Discípulo Radical, quando ele fala sobre a imoralidade dos dias atuais, ele nos diz, através dos seus estudos, que existem hoje mais de 100 aberrações sexuais no meio, né, desse mundo pervertido, corrompido dos dias atuais. Então a tendência hoje é isso, é imoralidade, é corrupção, é ilegalidade, e a sua prática tem sido muito comum, infelizmente, até em alguns meios que se dizem cristãos. Pessoas que se dizem cristãos caindo na corrupção, na depravação, na imoralidade, e isso revela, né, a dureza do coração, a falta de arrependimento e o aumento da iniquidade nos dias atuais. E a violação, irmãos, dos princípios divinos ensinados por Jesus de Nazaré, esse mesmo Jesus que pregou o sermão profético de Mateus 24, está nos alertando, nos chamando a atenção sobre os sinais que afetariam a relação com Cristo, a relação com Deus e contaminariam os seres humanos. Então, o zelo e o desejo pela casa de Deus acabam também perdendo a sua força quando o coração está pervertido, corrompido, o coração está deteriorado e duro diante de Deus. A iniquidade, irmãos, está intrinsecamente ligada ao movimento que nós vemos hoje, a legalização da maconha, a legalização do aborto, os movimentos homossexuais, LGBTQI, a corrupção crescente em todas as esferas da sociedade civil organizada, a escalada também da violência e do tráfico de drogas. Só para você ter uma ideia, no ano passado no Brasil morreram de forma trágica, violenta, mais de 62 mil pessoas na nossa nação. Mortes violentas, mortes de todo tipo, né? Mortes com armas, com facas, de toda sorte. Mortes violentas, segundo os dados, 62 mil brasileiros morreram de mortes violentas. Então nós vemos aqui a escalada da violência, o tráfico de drogas por todos os lados, que é um dos maiores propulsores
dessa violência, né? Entre as bandidagens, entre os traficantes, e não só isso, acabam gerando violência. O drogado, para às vezes se drogar, acaba roubando, acaba promovendo latrocínio, um assassinato, algo, a iniquidade se multiplicando e o amor se esfriando, conforme nós lemos aqui em Mateus 24, versículo 12. E hoje nós vemos também a banalização de valores familiares e valores morais. Hoje aquilo que é errado é tido como certo, e aquilo que é certo é tido como cafona, quadrado, errado, retrógrado, que são os valores e princípios familiares e morais ensinados diante de séculos, né, no mundo ocidental, através dos cristãos, através da palavra de Deus. Então, essas são as características dos últimos dias. A Bíblia diz em 1 Timóteo 4, de 1 a 5, que nos últimos dias, né, haveriam espíritos enganadores. Olha o que diz 1 Timóteo 4, 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, nos últimos tempos, apostatarão, ou seja, abandonarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. E o que mais nos deixa perplexos é que alguns líderes ditos cristãos, ditos evangélicos, estão promovendo todas essas coisas horríveis, né? Legalização da maconha, legalização do aborto, movimentos homossexuais, corrupção crescente em todas as esferas, são a favor, né, do tráfico de drogas, não, mas da legalização das drogas, e muitos banalizando os valores familiares com as suas vidas corrompidas, perversas e imorais. Infelizmente, espíritos enganadores estão tomando conta de muitas pessoas, às vezes até no seio da igreja, às vezes até na liderança, infelizmente. Então a apostasia constitui-se disso, de um abandono premeditado e consciente da verdadeira fé, da fé cristã. É uma característica marcante dos últimos tempos e um dos mais fortes sinais concernentes à volta de Jesus. Isso você pode encontrar em Lucas 18:8, 1 João 2:18 e 2 Tessalonicenses 2:7. Leia aí na sua casa, você vai ver que essas características de apostasia, de espíritos enganadores, são sinais claros de que Jesus está voltando. Então coloque em ordem a tua vida, a tua casa, conserte-se com o Senhor, não se deixe contaminar por essas filosofias vãs, por esses ensinamentos, pensamentos equivocados, contrários à palavra de Deus. Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus deve ser contrário na sua vida. Você precisa ir contra, você precisa se posicionar contra isso. Quem não se posiciona se torna conivente, se torna tão responsável como aquele que pratica. Então precisamos nos posicionar corretamente do ponto de vista de Deus, de acordo com a palavra de Deus, para agradarmos a Deus. Mais importa agradar a Deus do que aos homens. Amém? Então se prepare, conserte a sua vida, se corrija com Deus, se alinhe com o céu, se santifique, se purifique. Venha nos visitar hoje à noite. Às 20 horas nós temos um culto aqui na igreja Casa na Rocha, e no domingo às 9 horas da manhã e às 19 na Dr. Camargo 4555. Venha nos visitar, venha conhecer, venha saber, venha ouvir aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, para que a tua vida seja abençoada, agraciada, e a graça de Deus venha sobre você em nome de Jesus. O verdadeiro evangelho, puro, simples, de Jesus de Nazaré, é pregado desse altar, para que as pessoas se convertam dos seus pecados, se voltem para Deus, se santifiquem e realmente possam viver a vida eterna, a vida abundante que Jesus prometeu para nós. Aqui debaixo também, no link de descrição, tem todas as informações de como você pode contribuir conosco, se levantar como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. Desde já te agradeço, siga-nos nas redes sociais, entre no nosso site, tem artigos, vídeos, áudios, cursos online de graça para abençoar a sua vida e o seu coração, e que você tenha um dia abençoado em o nome de Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Jesus está voltando, sede sóbrios e vigilantes, porque o dia do Senhor está chegando. Amém? Deus os abençoe. Amém e amém.